E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política. Hoje nós vamos falar da pesquisa XP e PESP do mês de julho. Tem que fazer hoje, hein, porque agosto já tá aí e eles vão lançar logo uma outra. Então vamos falar dessa pesquisa rapidamente. Lembrando que essa pesquisa ela tem dois cenários, ela tem um cenário A e um cenário B. Eu vou passar a maior parte do vídeo falando do cenário A, para encerrar falando do cenário B por conta de uma situação muito específica, tá bem? Lula do PT aparece à frente com 38%, seguido por Jair Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes do PDT tem 10%, Sérgio Moro 9%, Luiz Henrique Mandetta do Democratas 3%, João Dória do PSDB 2%, Guilherme Boulos do PSOL 2% e a galera que não tem candidato 11%. Lembrando que o Guilherme Boulos é provavelmente pré-candidato a governador do estado de São Paulo e por isso que ele não aparece nas outras pesquisas. E por essa razão, provavelmente a migração de votos do Guilherme Boulos vai para o Lula. Então se a pesquisa XP e PESP anulasse o Guilherme Boulos dela, o Lula teria hoje na verdade 40% provavelmente. E aí eu sei o que muita gente vai falar para mim. A soma do eleitorado de esquerda não é mais 40%, agora é 50%, porque o Ciro subiu. Porque o Lula subiu. E agora, JV? A sua teoria caiu por terra? Não, galera. Foi difícil saber o porquê que eles cresceram. Juntos ainda, por sinal. Mas eu descobri. E é uma coisa assim que muita gente não saca. Porque você tem que ter um pouquinho de tempo pra fazer um estudo sobre isso. Vamos começar pelo Lula. Lembra que eu falei pra vocês que se o Lula fosse candidato em 2018, ele teria 32%? E era exatamente o que ele tava tendo na pesquisa anterior de junho? Pois é. Então isso a gente não pode mudar. E lembra que eu falei pra vocês que a Dilma teve 38% dos votos em 2014? Vocês já sacaram, né? Os 38% que a Dilma tinha em 2014 voltaram pro Lula em 2022. Ah, mas JV, em 2018 você disse que os 37% não era válido, agora os 38% é? Exatamente, porque em 2018 o PT era o rejeitado. Hoje o PT é a alternância de poder. Então quando você é a alternativa de poder, você atrai mais voto por conta da situação do governo atual. E aí vocês vão fazer a seguinte pergunta pra mim: quem é a galera que votou na Dilma em 2014 e agora vota no Lula em 2022, mas não tinha votado no PT em 2018? É a galera que votou em Jair Bolsonaro de última hora. E digo mais, se a gente for fazer a conta, 32 para 38 é 6%. Lembra que as últimas pesquisas todas apontavam que o Bolsonaro estava na casa de 36%? Pois é. Quanto que ele teve no final mesmo? 42% dos votos totais. 42 menos 36 dá quanto? 6%. Cara, é muita coincidência ou é isso, cara? Porque não tem como. Gente, isso é uma análise crítica, é uma análise de tendência. Então alguma porcentagem eu posso errar, mas cara, que é muita coincidência que os números batem, é. Então assim, essa galera que votou de última hora no Bolsonaro contra o PT, é uma galera que tava decepcionada com o PT, votou no Bolsonaro, acreditou nele, mas aí se decepcionou e voltou pro Lula porque prefere votar em alguém que é oposição mais forte ao governo Bolsonaro. Então, portanto, o Lula hoje, ele tá bem forte nas pesquisas porque essa galera alternativa que não tem preferência política, mas vota com raiva, acaba optando pelo adversário do que rejeita. E o Ciro Gomes? Ciro Gomes subiu de 6% para 10%. Ele subiu 4% nas pesquisas. Por quê? Por três motivos. O primeiro, Ciro Gomes participou de um debate no Estadão no dia 1º de julho, que eu assisti por sinal, que teve a presença não só dele, mas teve do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB, e o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. E aí, galera, esse debate mexeu um pouquinho assim com a internet e fez ele ter uma certa visibilidade. E o segundo motivo foi porque ele divulgou o seu livro novo. Inclusive, ele foi até no Flow Podcast. O livro tá aí na tela pra vocês, porque eu não sei o nome, porque eu tô fazendo isso na correria. E aí, como ele apareceu em várias entrevistas nas últimas semanas, ele começou a se destacar. E aí ele cresceu para 10% novamente. E por fim, os 4% que votavam em Luciano Huck em junho, agora votam em Ciro Gomes, porque ele é o mais forte da terceira via na percepção da galera que não quer votar de jeito nenhum na polaridade Lula e Bolsonaro. Portanto, esses são os três motivos para Ciro Gomes estar com 10% no cenário A, que é o cenário principal por sinal. E o Moro? O Moro também subiu, né? Ele subiu de 7% para 9%. Só que ele subiu 2% e, coincidentemente, na mesma época em que o Bolsonaro cai de 28% para 26%. Então não há dúvidas que a galera que fez o Moro subir é uma galera que votava no Bolsonaro por falta de opção. Lembra que eu falei para vocês que 20% do país é o eleitorado fiel ao Bolsonaro e o restante que colocava ele num outro patamar nas pesquisas era uma galera que ainda abandonaria ele porque estava faltando novas opções? Pois é, quando o Sérgio Moro começou a aparecer nas manchetes como possível candidato, vendo que ele admitia ser candidato, que já estava conversando até com o Podemos, isso mexeu com esses 2% do eleitorado de acordo com a XP e PESP. E com isso, houve uma migração pro Sérgio Moro e ele voltou a crescer novamente. Aí muita gente até pergunta pra mim, mas JV, o Sérgio Moro
Tem forças para ganhar uma eleição? Galera, eu não sei nem se ele vai ser candidato a presidente. Eu acho que ele vai ser candidato ao Senado, porque o partido que ele tá escolhendo é o partido do Álvaro Dias. E como ele e o Álvaro Dias têm a mesma pauta, que é do combate à corrupção, e o Álvaro Dias já está velho, querendo se aposentar e não quer mais o Senado, eu acho que o Sérgio Moro ele vai assumir a vaga do Álvaro Dias como sucessor no Paraná. Então, basicamente, essa é a minha percepção. Tanto que ele não quer só a presidência, ele tá pensando em ser ou candidato a presidente ou candidato ao Senado. E eu já tinha previsto essa possibilidade de ser candidato a senador antes. Por isso que eu nunca tinha colocado ele em votação nas minhas enquetes, apesar dele ter se saído muito bem com 42%. Lembrando que o Sérgio Moro e o Mandetta, eles são do mesmo clã da terceira via, e eles juntos somam 12%. Então muita gente deve estar pensando assim, acabou a terceira via, não tem terceira via, ou é Lula ou é Bolsonaro, e a gente vai ter que se matar e escolher um dos dois. Galera, eu vou falar que não é verdade, e eu vou dizer o porquê. Lembra quando eu falei pra vocês que no cenário espontâneo, 44% era a maioria do eleitorado que não sabia o que fazer? É esse eleitorado que provavelmente vai votar na terceira via. Se você olha essa pesquisa hoje, a soma desses dois é de 12%, certo? Mas e se a gente for para a pesquisa eleitoral da XP e PESP de abril de 2020? Quantos por cento tinha Sérgio Moro e Mandetta? 18% votavam no Sérgio Moro, enquanto 10% votavam no Mandetta. E olha que interessante, aquele público fiel do Bolsonaro está cravado nessa pesquisa com 20%. E a soma de Moro e Mandetta aí dá um total de 28% do eleitorado. E aí muita gente vai me perguntar, mas JV, por que o Lula tinha 19%? Porque ele era inelegível. Quando ele se tornou elegível, ele cresceu rapidamente, porque pesquisa eleitoral é termômetro, e o termômetro ele só surge a favor do candidato quando ele aparece como protagonista do cenário político nacional. E aí quando vocês vão olhar, essa pesquisa ela é de abril de 2020. Quem eram os protagonistas do cenário político nacional? Bolsonaro, Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta era o protagonista porque ele tinha saído de um ministério com uma gestão que tinha 75% de aprovação no Ministério da Saúde. Tanto que na época os analistas políticos até falavam que o Bolsonaro demitiu o Mandetta por ciúmes porque ele fazia um bom trabalho. Já o caso do Sérgio Moro, ele pediu carta branca porque ele tinha denunciado que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. E por conta disso ele tinha 18%. Em outras palavras, quando o Bolsonaro está vulnerável, ele tem 20% e a terceira via tem 28%, se a gente se basear na porcentagem do Mandetta e do Sérgio Moro. E outra coisa, se eles como protagonistas chegaram nessa porcentagem, a galera que colocou eles nessa porcentagem votariam neles de novo caso eles fossem candidato a presidente. Inclusive, eu acredito que eles vão representar o mesmo grupo político que vai lançar uma candidatura apenas e essa candidatura vai ser muito beneficiada, independente se for um dos dois ou se for alguém alternativo aí que tá no sistema. E eu tenho nomes na minha cabeça aqui que talvez possam ser, mas eu não vou falar disso nesse vídeo porque é muita coisa pra falar hoje. Então, galera, quando um cara está protagonizando o cenário político nacional, ele se destaca nas pesquisas, ele começa a crescer porque ele é viralizado. O Sérgio Moro e o Mandetta foram viralizados porque eles são figuras que não têm rejeição. Já o Lula, ele é viralizado porque ele é um cara que não só é um ex-presidente da República, como ele representa-se como o maior líder progressista do país. Então, por essa razão, eles cresceram nas pesquisas, diferente de João Dória. Por que João Dória não cresceu? Porque o PSDB é extremamente rejeitado. O PSDB, ele é aquele partido político que tinha de tudo para ser um partido diferente, mas só o fato dele perder 4 eleições seguidas já prova que ele é extremamente odiado no país. Tanto que o João Dória é protagonista do cenário político nacional com a questão da Coronavac, do combate à Covid, das coletivas de imprensa, tudo isso, mas ele nunca consegue crescer nas pesquisas. Você pode ver que ele sempre tá com 3%, 5%, 4%. E por que ele não cresce nas pesquisas? Porque o Dória, ele consegue ser aquela figura clássica do PSDB, daquele político tradicional, aquele político que todo mundo não quer ver, que não parece ser sincero, parece que tá fazendo uma propaganda ao vivo, parece que a vida dele, o comportamento dele é 100% propaganda, e o povo brasileiro não quer mais político assim, e não tem nada de renovador nisso. Tanto que uma vez eu fui conversar com uma pessoa que por enquanto votava no Bolsonaro à busca de novas opções, que é esse eleitorado que vai dos 21% até os 28%, e eu perguntei pra ela, caso houvesse um segundo turno entre Lula e João Dória, quem você escolheria? Ela respondeu que votaria no Lula porque não suportava o PSDB. Vocês entenderam o nível da rejeição? Por isso que o Dória não cresce. E aí vocês lembram de uma enquete que eu fiz com vocês, que caso vocês fossem presidentes do PSDB, quem vocês escolheriam como símbolo de renovação para a política brasileira? O Eduardo Leite ou o João Dória? 67% do meu público escolheu o Eduardo Leite.
33% preferiram João Dória. Vocês entenderam o significado? E é por isso que eu vou encerrar esse vídeo falando do cenário B e da figura do Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul e também pré-candidato pelo PSDB. Eu vou colocar inclusive o cenário A e o cenário B um do lado do outro dessa vez para vocês compararem os dois cenários enquanto eu narro, tá bem? Lula do PT aparece à frente com 35%, seguido por Jair Bolsonaro com 27%. Olha o Bolsonaro crescendo 1% com a ausência do Moro. Terceiro aparece Ciro Gomes do PDT com 11%. Quarto, Mandetta com 5%. Datena do PSL tem 4%. Eduardo Leite do PSDB 4%. E Guilherme Boulos do PSOL 2%. Ou seja, indo para aquela lógica do primeiro cenário, Lula tem 37%. Brancos nulos não souberam nem responderam, 12%. Galera, o Eduardo Leite estreou na XP e PSP com 4%, o dobro do que o Dória tem. Se a gente for parar para pensar, ele é muito mais carismático. E por que ele é tão carismático? Vamos fazer uma simples comparação entre o Eduardo Leite e o João Dória? Primeiro motivo, o Eduardo Leite ele é muito mais aprovado como governador do Rio Grande do Sul do que o João Dória como governador do estado de São Paulo. O segundo motivo, o Eduardo Leite ele realmente tem um histórico de cumprir promessa. Ele prometeu não se candidatar à reeleição para prefeito de Pelotas e ele cumpriu essa promessa, se candidatou ao governo do Rio Grande do Sul, venceu as eleições e disse que não quer se candidatar à reeleição lá. Ele prefere ou ser candidato a presidente ou talvez a vice ou talvez ao Senado, mas ele não vai continuar porque ele é contra a reeleição. Em contraste ao governador gaúcho, o Dória ele abandonou a prefeitura de São Paulo para querer mais poder. E o terceiro motivo, o comportamento do Eduardo Leite de uma pessoa comum. Tanto que na entrevista Conversa com Bial, ele teve até um assunto interessante. Ele conseguiu dar mais carisma porque a sua comunicação é muito humana. Já o Dória, ele parece uma espécie de robozinho. Ele parece uma espécie de robô do marketing. Enquanto o Eduardo Leite, ele simplesmente fala. Tanto que o Eduardo Leite é o cara que mais teve aprovação nas minhas enquetes até hoje. Ele teve 48% de apoio contra 52%. Ou seja, o meu público colocou ele acima do Sérgio Moro. Então o Eduardo Leite hoje, querendo ou não, ele acaba se figurando nas características de um cara mais certo e sensato para uma frente de terceira via. Mas algumas pessoas mais detalhistas vão falar assim para mim, mas JV, e o PSDB? A gente tem que entender que o Dória, ele é daquele clã antigo do PSDB. Mas o Eduardo Leite não. O Eduardo Leite ele representa o debate das ideias. Isso foi bem evidente, bem claro no debate do Estadão no dia 1º de julho. Um governador gaúcho, alternativo, jovem, é uma outra figura para o PSDB. Não só renova o partido, como faz o partido entrar no debate de ideias. E é uma coisa que o Eduardo Leite soube fazer no debate lá no Estadão que eu assisti. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem se ele pareceu tendencioso para alguém, não está, tá, galera? Isso são análises estudadas e podem ficar tranquilos com relação a isso. Não sou filiado a nenhum partido e nunca vou querer entrar na política mesmo. Até porque se eu entrar na política, a minha namorada me mata, tá bom? Então assim, eu sou comunicador, sou analista crítico e é para isso que eu estou aqui. Para ajudar a sociedade a ter eleitores mais conscientes e ir tranquilos para a urna sem suar frio. É isso, forte abraço, fiquem com Deus, parem de discutir na internet e até a próxima. Tamo junto!